Quem é que eu vou trazer aqui, ó? Meu Portal amigo e amigo. José, analisando as notícias, acho que não tem camarada melhor para analisar junto conosco, né? Vamos soltar o portal do José. Deixa eu pedir para vocês, ó. Chega deixando a curtida, diga de que cidade estão assistindo e quem puder, torne-se membro do canal, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. E como disse a camarada aqui, ó, a Letícia Fontoura, quem se tornar membro entra no Bunker. Criamos esse fim de semana o Bunker da Voz Trabalhadora, que é um grupo de WhatsApp exclusivo para os membros do canal, tá, pessoal? Quem for membro e não tiver no Bunker da Voz Trabalhadora, acessa a comunidade aqui do canal do YouTube, os posts ali, que tem um post exclusivo para membros ali com o link do nosso grupo de WhatsApp. Quero ver todos os membros lá no nosso Bunker, né, Letícia? No Bunker da Voz Trabalhadora. Fala, camarada José. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana aqui com vocês. Semana essa que eu desejo que seja muito boa e certamente será. Sobretudo quando nós colocamos em perspectiva coisas que estão acontecendo no mundo e coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Aqui no plano interno, nós estamos agora há apenas 15 dias na nossa contagem regressiva do início do julgamento que certamente colocará por um bom tempo na cadeia a Orcrim comandada pela figura do senhor Jair. Isso tudo está inserido em meio a uma série de ataques que o Brasil está sofrendo, uma série de ilusões e uma série de desesperos, como eu mostrarei aqui para vocês. Hoje tem aqui também imagens e informações muito preciosas para ajudar a gente a entender o que está acontecendo no plano global e como isso afeta a nossa realidade aqui e está cravando algumas situações para o futuro. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você venha conhecer o nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Pessoal, agradecer a Regina Alves e o 5º artigo aí pelos pingos, tá? Quem puder, deixe pingos aqui no canal, muito importante para nós. Muito bem-vindo e muito bem-vinda. E o nosso novo canal de cortes também, né? Muita informação. Eu sempre coloco ali no primeiro... Temos o canal de cortes da Voz Trabalhadora também, hein? Inscrevam-se lá, o link está aqui na descrição do vídeo. Cada vez mais perceptível das coisas que estão acontecendo no meio da extrema-direita, especificamente no clã Bolsonaro. Olha que legal aqui a Lorena Carraro, ó. Fui ressarcida direitinho pelo INSS. Mas parece que desde que ele nasceu. Porque todas as vezes que ele se pronunciou na vida adulta, sempre alguma coisa complicada gerou algum tipo de interrogação. Agora ele veio com essa aqui, depois de ter tido o seu porte de armas subtraído, né? A Polícia Federal não renovou, ele está desarmado, então ele está se sentindo ali desprotegido, ele não sai para lugar nenhum, está malocado em alguma caverna bolsonarista por aí. E a notícia que ficou notada aí por todos em função desse desespero é essa aqui. Carlos e Eduardo Bolsonaro dizem que governadores de direita agem como ratos e oportunistas. E aí ele mandou o sapato nos governadores de direita, de extrema direita, né? Que são ratos, né? Ratazanas. Bom, e pior que não está surgindo ninguém para defendê-los, e nem os próprios ratos estão se defendendo, né? O que mostra que Carluxo, nessa avaliação do mundo animal e do mundo do caráter, ele está absolutamente certo. São ratazanas mesmo, né? Porque, enfim. Até o relógio estragado acerta 2 vezes por dia, né? Quando passa ali a hora do ponteiro, o ponteiro está paradinho ali, ele acerta 2 vezes por dia. O Carluxo acertou, olha a foto atrás do José ali. Zema, Tarcísio Freitas, o Caiado e o próprio rato, né? O próprio rato ali. Tá certíssimo o Carluxo, né? Nessa vez ele tá certíssimo. Tinha que falar alguma coisa, né? Pelo menos explicar, enfim, não, mas não. E o Dudu Bananinha replicou essa história. O Dudu Bananinha ainda continua com essa, que a lei Magnitsky e tal, vai pegar o ministro Alexandre de Moraes, e vai pegar banco, enfim, tá. É o mundo da terra plana, da terra plana ilusória dessas criaturas. Só que, como a terra é plana para eles, tem sempre um abismo no final. E eles estão percebendo que existe uma correnteza que está jogando essas criaturas todas para um abismo. Ah, sim, em relação aqui à fala do Carlos Bolsonaro, tem uma coisa aqui que a palavra tem poder, né, gente? A palavra identifica muitas coisas subliminares. Aqui ele diz o seguinte:
querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética. Olha, quando ele diz que os ratos querem se apoderar do espólio é uma coisa que sobra, né? Quando alguém morre. Então ele está, de um certo modo, já dando o pai como morto politicamente. O pai está preso, ele sabe que o pai não vai sair. E está arriscado outros do clã também terem o mesmo destino como o irmão lá fora, o irmão traidor, o irmão foragido. Então, o quebra-cabeça vai se fechando em relação a isso, ou vai se montando em relação a isso. Então, Dudu Bananinha continua com essa aí, achando que a lei Magnitsky, que o governo americano está amedrontando, vai alterar alguma coisa no curso da história. E aí publica fotografias, né? Ele bajulando aqui a extrema-direita norte-americana, enfim, com a imagem do Trump, do Reagan, George Washington, enfim. É uma figura bizarra, né? Porque enquanto ele está enaltecendo os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos está havendo uma corrosão muito grande. Vou mostrar aqui para vocês depoimentos muito importantes. As charges são essas aqui, ó, nos jornais norte-americanos. O Trump aqui como uma sepultura, colocando tijolinho ali, está fazendo a América grande novamente. O mundo ali todo remendado, enfim. E mais charges, né? O Trump à frente aqui de um barquinho, puxando todos os seus conflitos de interesses juntos. Aliás, é a questão, né, que sempre se coloca nos Estados Unidos. Os grandes apoiadores, os grandes conglomerados econômicos depois cobram a conta. E o Trump parece ser bem fiel, mas só que o Trump também tem interesses. Então, quanto mais ele puder catapultar a sua riqueza para cima, ele faz isso sem o menor problema, né? Não tem problema moral, porque a figura é amoral. Já vou falar do telefonema do Putin para o Lula, tá, pessoal? O Trump que se encontrou com o Putin lá no Alasca, e as notícias estão dizendo que o Putin ligou para o Lula para falar desse encontro do Alasca e só sobre o conflito na Ucrânia, mas eu vejo diferente. Depois eu vou explicar para vocês. Bom, muitas pessoas escreveram aqui no nosso portal para comentar uma possível lei nos Estados Unidos que poderia pegar o Dudu Bananinha por estar operando contra o Brasil. Gente, aí levantaram uma lei chamada Lei Faro nos Estados Unidos, que de fato existe, mas ela existe para regular apenas lobbies, do ponto de vista comercial, industrial, enfim, que mexa com dinheiro, aí o cara tem que ser inscrito. No caso do Dudu Bananinha, ele está fazendo lobby político. Isso aí eu não vejo como ele sofrer sanções por conta disso. O que pode acontecer com a derrocada dos Estados Unidos, das coisas que estão acontecendo lá, os democratas voltarem ao poder, ele ser condenado criminalmente aqui no Brasil, não por delito de opinião, mas por crimes formais aqui do Código Penal, e aí o governo norte-americano pode extraditar o Bananinha para o Brasil. Então teremos um Bananinha frito aqui no Brasil. De repente ele vai ficar numa cela ao lado do papai, né? A conferir, mas não vai ser essa lei, não. Isso é importante esclarecer. Eles adoram encher a boca para falar da tal Lei Magnitsky, né? A Lei Magnitsky, alguém informa para eles que a Lei Magnitsky não vale aqui no Brasil, não tem valor nenhum. Nenhum. E o Bananinha frito, como diz o José, vai ser bonito ver ele ser condenado aqui na justiça brasileira e sendo extraditado quando o tiozinho deles, o Trump, cair fora do poder, hein? E hoje, uma matéria muito interessante no The Washington Post está repercutindo em vários lugares porque o ministro Alexandre de Moraes ele foi catapultado à condição de celebridade universal, na medida que ele passou a ser atacado diretamente por Donald Trump. Então, quem não conhecia o ministro Alexandre de Moraes passou a conhecê-lo. E como o Trump não goza de nenhuma reputação saudável perante as pessoas racionais no planeta, quando ele se coloca contra alguém, esse alguém fica enaltecido. E lá nos Estados Unidos eles deram um espaço para o ministro Alexandre de Moraes para abordar o que está acontecendo. A matéria aqui em inglês, está aqui, eles colocaram aqui embaixo, aparece aqui, ó. É o juiz que se recusa a se curvar perante Trump. Nós faremos aquilo que é certo. É mais ou menos esse aqui o título que está na matéria. E o ministro Alexandre de Moraes, ele foi falando coisas muito, muito interessantes. Deixa eu ver se eu pego aqui, pelo menos uma delas aqui. Ele dá uma aula de história, né, para os americanos. Não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer. Faremos o que é certo, receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado e quem deve ser absolvido será absolvido, disse Moraes.
E aí tem um momento aqui que ele fala o seguinte: os americanos, vocês não têm muita noção do que nós passamos, eu entendo vocês, porque vocês nunca tiveram uma ditadura. Aqui no Brasil nós tivemos várias ditaduras. Então, o próprio sistema jurídico brasileiro, o próprio sistema constitucional, desenvolveu alguns antídotos, caso alguém quisesse implementar uma ditadura. Então, nós temos leis que punem esse tipo de tentativa. E são com base nelas que a figura da Orcrim de Bolsonaro está entrando pelo cano. Então, deu uma aulinha ali, pelo menos no campo da racionalidade. A base do ministro Alexandre de Moraes, o nosso país, a nossa soberania, está fincando bases muito importantes. O presidente Lula fez uma gravação esse final de semana e os veículos de comunicação, alguns, né, estão reverberando. Onde o Lula ali, ele planta uva lá no Palácio da Alvorada e convida o Trump para bater um papo, né? Achei muito interessante, vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Veja, aqui eu estou plantando uma uva Vitória. É uma uva do Vale do São Francisco. Não adianta o presidente Trump taxar a nossa uva, porque, se for necessário, ela vai para a merenda escolar, sobretudo que é uma uva sem semente. Então está aqui plantado e registrado o primeiro pé de uva Vitória no Palácio do Alvorada. Isso aqui não é fake news, nem inteligência artificial, estou com a mão suja mesmo de terra. A uva brasileira, desenvolvida por uma empresa chamada... O Lula tá bem, né, gente? Olha lá o bracinho dele, tá a perninha, a figura tá ali plantando, tá bem. Chamada Embrapa, que é uma das maiores empresas, sabe, tecnologia agrícola do mundo. Por isso, presidente Trump, eu queria aproveitar esse sábado que eu estou plantando o pé de uva Vitória aqui no Palácio da Alvorada, um lugar que eu espero que um dia você possa visitar, a gente possa um dia conversar, para que você possa conhecer o Brasil verdadeiro. O Brasil do povo que gosta de samba, que gosta de carnaval, que gosta de futebol, que gosta dos Estados Unidos, que gosta da China, que gosta da Rússia, que gosta do Uruguai, que gosta da Venezuela. Nós gostamos de todo mundo. Agora, isso aqui é um exemplo. Eu estou plantando comida e não plantando violência e plantando ódio. Eu espero que um dia a gente possa conversar, presidente Trump, o senhor aprender a qualidade do povo brasileiro. Grande Lula, né? Regina Alves colocou aqui no chat, ó, vocês viram a declaração do Lula em relação a mais médicos e Cuba, né? Eu assisti também, ó, Regina Alves, hoje pela manhã, aí, ali na Noronha, né? Trouxe essa declaração do Lula, muito boa a declaração do Lula, defendendo a soberania de Cuba e do povo cubano, né? E falando do ataque estadunidense com bloqueio a Cuba e criticando o bloqueio a Cuba mais uma vez, né? Então, uma fala excelente do Lula. E aí vem aquelas figuras, né? Ah, mas o Lula só faz e não age. Ah, gente, por favor, né? Sem paciência para esse tipo de gente, sabe? Sem paciência. Então, muito interessante, né? Muito interessante. Será que o Trump recebe esse tipo de coisa lá? Letícia Fontoro aqui, ó, desculpa Lulinha, mas eu não gosto dos Estados Unidos. É isso aí, né? Que maravilha, viva Lula, diz o Fábio Krause, ó. Grande Fábio Krause na área, nas ondas. Hoje tem reunião lá, né? Do Trump com Zelensky e líderes europeus. Trump pressiona Zelensky sobre Crimeia e territórios ucranianos. O ucraniano não reage, lutamos por nossa terra. Gente, aquilo está um imbróglio gigantesco. Trump acende alerta ao pressionar Zelensky antes da reunião. Ou seja, o Trump está dizendo o seguinte, olha, não vai dar para a Ucrânia entrar para a OTAN. Então, é o que Putin queria. Então, a perspectiva aí é de tudo aquilo que Putin colocou no mapa geopolítico que penda a favor dele. E a Europa ficou destroçada no meio dessa história, os Estados Unidos estão numa decadência econômica gigantesca, e eu peguei aqui um recorte para vocês de um canal muito interessante com professores, economistas norte-americanos que fazem algumas avaliações. Eu coloquei aqui a tradução inteligência artificial para ficar melhor aqui na dublagem. Vamos ver o que eles dizem aqui. Primeiro, o professor Michael Hudson. How the American empire is in decline. Como o Império Americano está em declínio. Os Estados Unidos declararam guerra a 85% da população mundial e a população mundial simplesmente disse, ok, estamos nos retirando. Então, do comércio, né? Os Estados Unidos declarou tarifa contra todo mundo e
todo mundo está se tocando que dá para fazer negócios sem precisar dos Estados Unidos. Podem nos sancionar, não negociar conosco. Estamos felizes em reorientar nosso comércio sem vocês. O Brasil agora está substituindo a soja americana. A agricultura americana está em Quando apuros. ele fala que o Brasil está substituindo a soja americana, é que o Brasil está colocando cada vez mais a soja do Brasil em outros lugares e em substituição à soja que os Estados Unidos exportavam. O restante do mundo, 85%, pode viver por conta própria, deixando os Estados Unidos com a única área em que o Império Americano ainda tem espaço para expandir na Europa. Quando o secretário Hesketh disse outro dia, estamos analisando todos os ativos, as reservas monetárias da Europa, que realmente vão fazer parte. Vamos criar um fundo nacional de investimentos e vamos dizer à Europa para investir suas reservas na indústria americana para tentar reconstruir a industrialização aqui. American industry to try to rebuild industrialization here. Well, Trump can sort of applaud. Bem, Trump pode meio que aplaudir e dizer que essa é uma ideia maravilhosa, deixar que tentem fazer isso. A ideia é a seguinte, que o Trump está querendo forçar, ele tem falado isso, né? Que para as empresas do mundo inteiro irem para os Estados Unidos, Não vai desburocratizar, inclusive na carta que ele mandou para o Lula, né? Enfim, falou isso aí. E o Não Dudu vai. Bananinha falou, olha, venham para os Estados Unidos, coloque as empresas aqui. Só que esse processo de reindustrializar os Estados Unidos, o professor Michael Hudson está dizendo que não vai funcionar, não. Mas é claro, não é possível restabelecer a viabilidade industrial nos Estados Unidos pelos motivos que já discutimos antes. A América não é mais um país capitalista industrial. É um país capitalista financeiro. E as finanças não têm nenhum interesse em industrializar a economia como meio de enriquecer. Quando é possível enriquecer muito mais rápido através da busca de rendas, da engenharia financeira, do endividamento dos 90% mais pobres da economia para beneficiar os 10% mais ricos, e da conquista de monopólios, especialmente em tecnologia da informação e chips de computador. Um pouco esse é o nosso problema, né, pessoal? É o rentismo. Não temos a parte final da tecnologia em chips de computador, mas o rentismo atrapalha muito a nossa industrialização, né? Ainda mais com essa taxa de juros de 15% do Banco Central, né? E isso atrapalha demais a industrialização do Brasil também. E é o que ele falou aí também para os Estados Unidos. Então, gente, mais tarde eu vou colocar um outro trecho aqui com o professor Richard Wolff. Isso só comprova aquilo que nós estamos atestando. Essa gente da extrema-direita está agarrado com uma nação em decadência. E a Europa também está sofrendo muito por conta disso. Vai ficar no final da história com energia mais cara, estão com os preços lá em cima e não vão conseguir subjugar a Rússia. A Rússia vai acabar saindo vitoriosa no meio dessa história e isso vai deixar muita gente aí com os cabelos super arrepiados, né? Mais tarde eu volto aqui para fazer. Grande José, grande José, obrigado aí por permitir que a gente compartilhe teu conteúdo, camarada. Não, a visita do Putin ao Alasca ali, né, e o encontro do Putin com o Trump deixou evidente isso aí, né, que a Rússia já venceu lá o conflito na Ucrânia e que o Sul global está derrotando o imperialismo pouco a pouco, né? A cada novo episódio a gente vê a derrota do imperialismo estadunidense que está em franca decadência e o Ocidente coletivo junto, né? O Ocidente coletivo como está embarcado nas políticas estadunidenses, né? Rechaçando o gás russo que chegava nos oleodutos, no Nord Stream, um alto investimento que a Alemanha fez no Nord Stream. Eles simplesmente romperam com os contratos com a Rússia e estão comprando gás a preço 3 vezes maior dos Estados Unidos. Então, o Ocidente coletivo, a União Europeia, está indo junto, embarcada na decadência estadunidense. Raquel Schmidt conosco aqui, ó. Boa tarde, Portinho. Aqui em Floripa, um solzinho, 21 graus. Aqui também 21 graus em Porto Alegre, mas nublado. Direita contando cada história, kkkk, diz a Leda Leão. É isso aí. Raquel Schmidt já está no nosso bunker da Voz Trabalhadora, grupo de WhatsApp que a gente criou exclusivo para membros do canal, hein? Exclusivo para membros do canal. O link está no post exclusivo aqui do canal, na comunidade ali. Entrem na comunidade do canal e confiram ali o linkzinho para o nosso bunker da Voz Trabalhadora. Laércio Rezende, o Lula plantou a uva da vitória e não o pepino da discórdia. É isso aí. Descendo o Sarrafo está aqui conosco. Boa tarde, companheiros da democracia. O Fábio
está conosco também. O Raimundo, Lula é um grande exemplo para todos nós brasileiros. O Jorge Luiz está por aqui também conosco.